Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo dos nossos grupos pequenos da Primeira Igreja Presbiteriana. E estamos falando nessa série sobre falsos deuses, baseado num livro de Timothy Keller. E esta semana nós falaremos sobre um falso deus muito forte. Falaremos sobre o dinheiro. Afinal de contas, qualquer coisa pode ser um ídolo, correto? Qualquer coisa serve para ser um falso ídolo, um falso Deus no nosso coração, principalmente as melhores coisas deste mundo, desta vida. Essa é a frase inicial do estudo do presbítero Benjamin na semana passada, mas ela serve muito bem para o início da nossa aula esta semana também. Esse falso Deus que nós estudaremos hoje, ele é muito forte e tem sido a causa de destruição de muitas famílias ao redor do mundo. E também, por que não dizer, tem sido causa de escândalos e destruição dentro do próprio reino de Deus, por conta de falsos mestres que usam esse falso Deus para falar em nome de Deus. Na verdade, a relação homem-Deus e o dinheiro, ela é bastante complexa. Não é fácil resolver esta equação. Segundo as Escrituras, como diz em Mateus 6:24, esta equação, na verdade, ela não tem solução. Ela não coloca junto o homem, Deus e o dinheiro. Algo interessante que o pastor Timothy Keller, no seu livro, comenta é que em todo o seu tempo de ministério, ele não se lembra de alguém ter procurado ele para confessar pecados relacionados ao dinheiro, algo como estou gastando dinheiro demais e isso tem feito mal para mim, ou acho que meu desejo ávido por dinheiro está prejudicando a minha família, a minha alma, enfim, ele não se lembra disso ter acontecido ao longo do seu ministério como pastor. O modus operandi, na verdade, do Deus dinheiro inclui certamente uma cegueira muito forte para o coração do homem, que impede o homem de enxergar o que está acontecendo ao seu redor quando ele está dominado pelo poder do dinheiro. A questão é que o dinheiro ele tem um poder muito grande e ele traz uma sedução muito grande ao coração do homem. Esse poder e essa sedução ela é irresistível, né? E isso faz com que o homem se perca completamente. A ideia de se ter dinheiro que não se acaba mais, tornando tudo mesmo, possível de ser realizado e tudo estar ao nosso alcance, é muito tentador essa ideia. E pode arrastar muitas pessoas para esse pecado de ter o dinheiro como um ídolo. Na Bíblia nós temos alguns casos que são clássicos relacionados ao dinheiro. Um deles está em Lucas 19, no versículo 2, quando fala que Zaqueu, um homem muito rico, chefe dos publicanos, ele era coletor de impostos. E um outro caso que fala em Lucas 18, de 18 a 30, conta a história de um jovem rico que, por possuir muitas posses, desiste de seguir a Jesus. Nessas duas histórias, nós temos um final muito feliz, que é a história de Zaqueu. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque ele se converteu e foi salvo, abrindo mão desse Deus falso, o dinheiro. E temos uma história triste, que é do jovem rico que preferiu as riquezas em vez de preferir Jesus e de ser salvo. Pergunta: e você? Qual escolha tem feito? Ou qual escolha faria? Né? Você escolhe Deus ou escolhe as riquezas? Você escolhe Deus como um Deus verdadeiro ou escolhe o dinheiro como um Deus para você? Essa é uma pergunta importante para nós fazermos para nós mesmos, né? Porque às vezes temos a ideia de que o dinheiro é um falso Deus quando ele é muito, quando é uma riqueza, uma fortuna, mas não se engane, o dinheiro pode ser um falso Deus mesmo sendo pouco. Nós podemos nos relacionar com o dinheiro de uma forma enganosa, como algo que nos detém, como algo que nos controla. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente,
Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Ou em Marcos 8:36 diz assim: Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, o que se relaciona à ideia de ganhar o mundo inteiro a ter muito dinheiro, mas perder a sua alma. E outro texto que é muito importante nós lermos nesse momento do nosso estudo é 1 Timóteo 6:9-10, diz assim: Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja que texto rico, né? Perceba em você mesmo ou em alguém que você conheça essas condições, né? Males, cobiça, tormentos, sofrimentos por causa do dinheiro. O dinheiro também pode ser tido como um mestre, esse mestre que conduz, que ensina, que transporta a vida do ser humano. Paulo diz que a cobiça é uma forma de idolatria. Né? Em Colossenses 3:5 ele comenta isso, também em Efésios 5:5. Nós temos em Lucas 12:15, Jesus dizendo àqueles que o ouvem: Cuidado, seja em sua guarda contra todos os tipos de ganância, para a vida de um homem não consiste, pois a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Veja que interessante o aviso de Jesus: cuidado, cuidado com todo tipo de ganância. Porque a ganância, ela cega, ela conduz, ela transporta o homem para uma vida que ele não será feliz. E uma coisa interessante sobre a idolatria é que ela faz três coisas com aqueles que os idolatram. Eles amam, confiam e obedecem ao seu ídolo. Né? Os idólatras, eles amam o seu ídolo, eles confiam no seu ídolo, eles obedecem ao seu ídolo. É interessante porque essa expressão amantes do dinheiro, né, quem ama o dinheiro, são aqueles que sonham acordado, né, sobre novas maneiras de ganhar dinheiro o tempo todo, querendo mais, mais e mais para ter posses, para poder comprar e adquirir as coisas. E muitas vezes olham com inveja para aqueles que têm mais do que eles. Então, esses são amantes do dinheiro. Aqueles que confiam no dinheiro são aqueles que onde o dinheiro tem o controle das suas vidas. Eles se sentem seguros e protegidos nas suas riquezas. Né? Essa é a confiança total no dinheiro. E os servos do dinheiro são aqueles que, assim como a gente, né, as pessoas servem os reis, os magistrados, né, a ideia é servir ao dinheiro, vender a sua própria alma ao dinheiro e se entregar totalmente ao dinheiro. Se você vive para o dinheiro, você é um escravo, porque o dinheiro se torna o centro da sua vida e não precisa ser muito dinheiro, como eu já disse. Né? Algumas pessoas idolatram o dinheiro, se agarram ao dinheiro, vivem de uma forma miserável para ter o dinheiro como Deus. E é interessante porque o dinheiro é um dos deuses falsificados, deuses falsos mais comum que existe. Né? Quando toma conta do seu coração, ele cega você, ele me cega para o que está acontecendo, ele controla a nossa vida, ele causa ansiedades e desejos e faz que a gente coloque todas as outras coisas de lado e a gente possa olhar apenas para o dinheiro, ter o dinheiro como algo que conduz a nossa vida como um todo. Zaqueu, como nós já citamos, ele teve uma situação bastante interessante em relação a isso, porque ele era um homem muito rico. Mas um certo dia, ele, sabendo que Jesus passaria onde ele estava, ele fez um esforço tremendo para que ele pudesse encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus atinge o seu coração. O amor de Jesus atinge o coração de Zaqueu. E ele diz assim, né, num texto que está lá em Lucas 19, ele diz assim: Olha, Senhor, aqui e agora eu dou a metade dos meus bens aos pobres.
E se eu defraudei alguém fora de qualquer coisa, eu vou pagar 4 vezes mais essa quantidade. Então Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é um filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E nessa condição, né, Zaqueu, ele queria seguir Jesus. E ele imediatamente percebe que se ele fosse fazer isso, se ele quisesse fazer isso, o dinheiro seria um problema na sua vida. Então ele faz essas promessas, né, de doar parte da sua fortuna, de também recompensar pessoas a quem ele havia defraudado. E essa entrega é uma entrega muito, muito grande da sua riqueza. E ele faz isso com o coração aberto. E ele sabe que ao fazer isso, ele estaria abrindo mão do dinheiro como um Deus da sua vida. E ele faz isso porque o seu coração foi afetado pelo amor de Jesus. Isso é magnífico, porque é um exemplo que nós vemos de alguém que abre mão, né, de adorar e de servir ao dinheiro e ter o dinheiro como seu Deus, para seguir a Jesus. E Jesus preenche a sua vida plenamente. Certamente Zaqueu não deixou de ser rico, porque ele era de muitas posses, mesmo doando e entregando parte da sua riqueza, ele continuou sendo rico, mas com uma diferença. Agora o seu coração pertencia a Jesus. Essa história, ela é uma história clássica e ao longo da história humana, nós podemos encontrar muitos casos de pessoas que entenderam isso. No próprio livro de Timothy Keller, ele traz alguns exemplos. Eu gostaria de citar um aqui, quando ele fala de Andrew Carnegie, que se tornou um dos homens mais ricos do mundo quando a sua companhia de aço, né, se tornou o negócio mais rentável no mundo. Logo no início do seu sucesso, ele tinha 33 anos de idade e ele teve uma avaliação muito cruel a respeito do seu próprio coração. E ele fez um memorando falando sobre isso, né, de que isso estava aterrorizando o seu coração. Ele diz assim: o homem sempre tem ídolos. E a acumulação de riquezas é uma das piores espécies de idolatria na vida de um homem. Nenhum ídolo mais degradante do que o culto ao dinheiro. Essa é a conclusão que Andrew Carnegie chega aos 33 anos de idade, sendo o homem mais rico do mundo. E diz ele, né? Portanto, eu preciso ter cuidado para escolher a vida que será a elevação do meu caráter, para continuar muito mais tempo dominado pelas preocupações dos negócios e dominados pelos meus pensamentos inteiramente sobre a maneira de como fazer mais dinheiro no menor tempo possível, tenho certeza que vou me degradar, além de uma esperança de recuperação. Olha que interessante. Sendo o homem mais rico do mundo naquele momento, com 33 anos, ainda jovem, ele entende que se ele mergulhasse naquele estilo de vida, ele se degradaria, ele se gastaria de uma maneira que não haveria recuperação. Então, de uma maneira muito interessante, ele diz assim: desta forma, renunciarei meu negócio aos 35 anos, ou seja, 2 anos depois. E durante esses 2 anos, Andrew, ele constrói mais de 2.000 bibliotecas. Porque ele também decide que, ao mesmo tempo que decide que renunciaria ao seu negócio aos 35 anos, ele também decide que passaria os próximos 2 anos da sua vida adquirindo instrução e numa leitura sistemática sobre a vida. Então, essa é uma história, entre tantas, que a gente possa conhecer de pessoas que abriram mão do dinheiro como um falso Deus que controla a sua vida. E existem alguns textos bíblicos que eu gostaria de citar, justamente para que também pudesse trazer ao nosso coração um entendimento sobre a relação do dinheiro com o homem. Em Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro,
pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, nos estaremos com isso satisfeitos. Deuteronômio 8, 17 e 18, veja que riqueza desse texto. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas preciso lembrar-me do Senhor, o meu Deus, pois é Ele que dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Vejam, a sabedoria do homem em saber administrar o dinheiro a ponto de não deixá-lo que ele se torne o seu Deus. Nós podemos encontrar isso na Bíblia. Deus conhece o coração humano, sabe o quanto ele é fraco, o quanto ele é incapaz de se controlar diante de algumas circunstâncias. E como o coração do homem ele é fraco e o coração do homem é tendencioso, as riquezas atraem os homens. E não só a riqueza, como já foi dito. Muitas vezes o dinheiro em si se torna um Deus e esse Deus torna esse homem um escravo. Mesmo que a quantia não seja grande, mas ele se torna mesquinho, avarento, né, e passa a ter uma vida miserável. Concluímos, meus queridos, que dentre todos os falsos deuses que nós já estudamos e que ainda estudaremos, nós precisamos entender que o dinheiro ele causa muito dano, muito estrago. Então nós precisamos entender e nos apegar ao Senhor em relação a isso. Conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque se nós tivermos posses, recursos e o nosso coração for do Senhor, Ele nos orientará em como viver, em como usufruir dessas posses, desses recursos, quem sabe das riquezas conquistadas durante uma carreira profissional ou durante um negócio, mas que isso possa ser aplicado, né, para a honra e glória do Senhor na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, no reino de Deus, mas viver de uma maneira que agrade ao Senhor. E nós temos que nos prevenir, porque podemos encher o nosso coração de muitos falsos deuses, como o dinheiro, por exemplo. Mas nós conhecemos o Deus verdadeiro. E para aquele que conhece o Deus verdadeiro, é fácil identificar o que é verdadeiro em relação ao falso. Um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que nos tirou de uma vida de pecados, um Deus que restaurou a nossa história, que transformou a nossa vida, é muito mais poderoso. É um Deus verdadeiro, um Deus que conduz, um Deus que transforma, um Deus que pode fazer da nossa vida uma vida maravilhosa, independente, né? Se temos posse, se temos riquezas ou não. Tendo ou não, servindo ao Senhor, nós seremos ricos. Ricos em alegria, ricos em misericórdia, ricos da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos conduzir a nossa vida baseando e cuidando para que os nossos dias sejam pautados pelas verdades do Senhor, o nosso Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que você possa refletir sobre a sua vida, de como falsos deuses podem entrar na sua história e que você possa eliminá-los todos do seu dia a dia para viver uma vida que agrada ao Senhor. Deus te abençoe, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.